Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa live relâmpago, tá? Essa semana eu recebi aí várias perguntas aí sobre o MEI, eu fiz um vídeo sobre o MEI, então tive várias perguntas, e aí essa live aí é para me tirar as suas dúvidas, né, sobre desenquadramento, entre outras questões, mas eu quero falar para você também algumas dicas, então fica aí até o final, que após esse conteúdo eu quero dar 5 dicas para você aí performar melhor aí como empresário nesse ano de 2022, beleza? Então seja muito bem-vindo. Vendo que tem um pessoal aí entrando, bacana. Então olha só, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Humberto, tá? Sou empresário contábil, eu ajudo empreendedores, né, a gerir melhor os seus negócios, né? Então eu auxilio você, empresário, aí, a você performar melhor aí na sua empresa. Então vamos lá. Então, dentro dessa questão que eu recebi aí, várias pessoas entraram em contato comigo falando, olha, eu tive esse caso aqui que aconteceu com a minha empresa como MEI, eu tive outro caso aqui que aconteceu com algo relacionado que você comentou, então vai aí e tira a minha dúvida, tá? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu preciso aí, porque eu tive algumas dúvidas, pessoal, que algumas questões relacionadas a conceito do que é o MEI, quanto que pode faturar, e aí eu queria assim dar uma alinhada aqui rapidinho aqui com você. Então olha só, quem que é um microempreendedor individual? É aquela figura jurídica, você que tem um CNPJ ali na categoria MEI, que tem um faturamento de até 81 mil anual bruto, ou seja, 6.750 por mês. Então esse é um microempreendedor individual. Então você que entrou em contato comigo, tirou dúvidas, é nessa categoria que você tem que estar, tá? Porque eu falei sobre desenquadramento. Então olha só, dentro do microempreendedor individual, você tem ali vários benefícios, tá? Então, dentro dos benefícios é o imposto fixo, tá? Então, você que é microempreendedor individual, você paga ali 5% de INSS, tá? Sobre o salário mínimo vigente. Esse INSS, ele contempla ali a sua previdência, tá? A sua previdência social. Então você tem ali auxílio doença, licença maternidade, aposentadoria por idade, então é bem bacana ali você está ali tendo esse benefício do MEI, porque o INSS é mais barato do que a microempresa, que é 11%. Então fica essa questão. A outra questão é, dentro desse imposto, você paga R$1 para você que tem atividade de comércio e indústria, que é o ICMS, e você que é do serviço, você paga 5% de ISS. Então esse aí é o seu imposto fixo. Aí você vai pagar isso todo dia 20 através do DAS que você tira ali dentro do portal, beleza? Então olha só, e você pode ter a contratação de até um funcionário. Então você MEI, você pode contratar um funcionário com o piso da categoria ou o salário mínimo vigente, então você pode estar aí contratando. Qual que é a sugestão que a gente dá? Na contratação, você contrate aí uma empresa, um contador, uma contabilidade para poder te auxiliar, porque são várias obrigações que é muito interessante você estar aí tendo essa questão aí dos cuidados, passando por empresa especializada. Então não vale a pena você empresário. Eu sempre falo para você empresário, para você focar na gestão da sua empresa. Então deixa essa parte aí burocrática aí para quem entende. E aí a nossa empresa está aí para te ajudar, caso você precisar. Então olha só, a outra questão, outro benefício que você tem é que você pode vender no cartão de crédito, você pode abrir conta jurídica. Pessoal, existem linhas de crédito para o microempreendedor individual. Exemplo, Goiás Fomento tem uma linha de até 30 mil para você que é microempreendedor individual. Então olha só, é muito interessante aí essa categoria. E a outra questão é que você está dispensado de fazer a contabilidade. Então a contabilidade sua, microempreendedor individual, é um relatório mensal das receitas brutas. E aí o que você vai fazer? Você vai relatar ali mês a mês o valor do seu faturamento, anexar os seus custos, as suas despesas, e uma vez por ano você vai fazer a sua declaração anual. Então essa aí é uma das coisas que você precisa aí se preocupar com o microempreendedor individual. Mas é uma categoria muito interessante. Então se você está nesse faturamento aí, é muito bacana que você possa
se beneficiar de algo que é tão interessante. Bacana? Então vamos lá. E aí, eu gostaria de falar no final para você, eu quero dar 5 dicas, tá? Então eu vou responder aqui algumas perguntas que eu recebi, e aí no final eu quero dar 5 dicas aí de gestão para você ali performar, para você ter ali um 2022 diferente, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu recebi, tá? A primeira pergunta que eu recebi foi justamente sobre a declaração anual. A declaração anual, você é obrigado, como microempreendedor individual, declarar para a Receita Federal quanto que você faturou no ano. Aí a gente está falando de quê? Do ano de 2021. E aí a primeira pergunta que veio para mim, eu já posso fazer a minha declaração? Qual que é o prazo? Então o prazo, até o momento, é até o final de maio, mas está aberto agora para você começar a fazer a sua declaração. E aí você pode procurar fazer um portal, você pode procurar instituições como o Sebrae, que apoia, ou você pode contratar aí uma empresa que faz aí a sua declaração para você. Então você pode ficar à vontade. Mas respondendo a sua pergunta, você já pode fazer a declaração agora, a partir de janeiro de 2022. Beleza? Então olha só, a segunda pergunta, tá? Bem interessante. A pessoa colocou aqui para mim, eu abri a minha empresa em março de 2021. Eu posso faturar 81 mil por ano? Então olha só que interessante. Não, você não pode faturar 81 mil por ano. Por quê? Se você abriu em março, se você contar os meses de março até o mês de dezembro, dá 10 meses. E aí o que acontece? Você pode faturar proporcional a esses 10 mil. E aí se você pegar a média do mês, 6.750, vezes os 10 meses desse seu exemplo que você me perguntou, você pode faturar no ano de 2021 67.500. Então esse é o valor que você pode faturar. E aí, caso você tenha, por exemplo, faturado mais do que esse valor nessa proporção que você me perguntou, aí você tem que analisar, porque não é 81 mil. Agora, você que me fez essa pergunta, agora em 2022, no momento que a gente está falando aqui, você já pode faturar os 81 mil. Bacana? Beleza. Só um minutinho aqui. Tá, vamos lá. A outra pergunta que eu recebi a minha empresa faturou 87.500 no ano de 2021. Então olha só, o cara me perguntou, faturou 87.500. Qual que é o limite do microempreendedor individual? 81 mil. Então você já cai aí na regra que é o seguinte, pela legislação você pode faturar 81 mil, mas se você exceder até 20%, quanto que dá 20% de 81 mil? Dá 97.200. Se você faturou até 97.200, você entrou nessa regra número 1 dos 20%. E aí o que vai acontecer com você? Nesse seu caso, que você faturou 87.500, você vai recolher a diferença dos 87.500 para os 81 mil, e pagar a diferença dentro do Simples Nacional. Então, se você é da atividade de serviço, você vai pagar lá na alíquota essa diferença que você excedeu dos 97.200 para os 87.500 que você faturou, que me perguntou, e aí você recolhe a diferença dentro do Simples Nacional, tá? E pela legislação, você é obrigado agora em 2022 a fazer o seu pedido de desenquadramento. Então olha só aí a questão. Pela legislação, você já está desenquadrado, só que isso não é automaticamente, como as pessoas pensam. E aí o que você tem que fazer? Você tem que chegar e ter ali o procedimento de pedir, talvez uma contabilidade, um contador da sua confiança, para fazer todo o procedimento de migração. Aí, nesse caso, você não é mais microempreendedor individual, você passa para outra categoria que é a microempresa, tá? Então, fica essa questão. Para você que é do comércio, você vai pagar o imposto dentro do Simples Nacional, de acordo com o anexo do Simples Nacional do Comércio, que começa com 4%. E você que é da indústria, no anexo 2 da indústria, que é 4,5%. Então, você que fez essa pergunta,
Depois você pode me mandar aí uma mensagem falando qual atividade que você é, e aí eu posso estar te dando uma orientação a mais aí dessa sua pergunta, beleza? Então vamos lá. Bom, a outra pergunta que eu tive aqui é de uma outra situação. Olha só, se você, a primeira regra é o seguinte: você pode faturar 81 mil no ano. Beleza. Se você faturou 81 mil no ano, show, você está como MEI. Perfeito, não precisa se preocupar. Faz a sua declaração e segue em frente aí nessa categoria que é tão interessante. Mas, se você faturou de 81 mil até 97.200, você está na primeira regra dos 20%. Beleza? E é isso que eu dei o exemplo anterior. Mas, existe uma segunda regra, que foi até essa pergunta que eu recebi aqui. O cara falou aqui para mim aqui: olha, eu faturei no ano de 2021 98.500. Então olha só, lembra que eu falei que o limite até os 20% é de 97.200. Você que me mandou essa pergunta, você faturou mais do que 97.200. E aí você entra na segunda regra do desenquadramento do MEI, que é excedeu os 20%. E aí o que você tem que fazer? Você tem que retroagir o seu desenquadramento. Você não pode desenquadrar agora em janeiro de 2022. Infelizmente, pelo fato de você ultrapassado, porque olha só, se você faturou 98.500, como você me mandou aqui, se você pegar esse valor e dividir por 12, você vai chegar no valor de 8.208,33. Então olha só, ultrapassou bem ali os 6.750, que é o valor que o MEI pode, tá? Então aí fica essa dica aí para você. E aí o que acontece? Você tem que recolher retroativo ao ano de 2021. Você vai recolher os seus impostos dentro do Simples Nacional de acordo com o anexo, né, do enquadramento ali do Simples, que pode ser comércio e serviço, indústria e comércio. Então o que acontece? Você vai recolher. Agora, qual que é o problema? Você que me mandou essa pergunta, infelizmente você vai pagar o imposto, você vai pagar a multa, que normalmente é 20% a multa, né, do Simples Nacional, e vai pagar juros mês a mês. Então, você que me mandou essa pergunta, realmente é uma questão aí um pouco mais delicada como do MEI. Então, se você não fez o controle, aí a consequência é mais pesada. Porque no primeiro, o que acontece? Você tem a oportunidade agora, em 2022, de evoluir como microempresa. Agora, para você que ultrapassou, que foi o exemplo aqui, aí não tem jeito, aí é retroativo, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, depois você pode aí tá me mandando uma mensagem, a gente pode trocar uma ideia, vai ser um prazer aí eu poder te ajudar, tá? Bom, e aí nesse caso, que são esses dois exemplos, né, esses dois critérios aqui, que você excedeu 20% ou mais de 20%, tá? Agora, existe algo aqui bem interessante, que nós estamos falando do ano de 2021. Bom, nós estamos agora no momento dessa live em janeiro de 2022, beleza, mas nós estamos falando do faturamento do ano de 2021. Essa regra, pessoal, dos 81 mil é para quem tem a empresa antes de 2021 ou que abriu, entendeu? Em janeiro de 2021. Aí você é 81 mil. Mas o que acontece? Tem algumas pessoas aqui, vamos pegar o exemplo daquela dúvida lá, o cara abriu em março de 2021. É aquela regra lá, é proporcional à data sua de abertura, entendeu? Então, essa questão aí é bem interessante. Tem uma dúvida aqui, tenho MEI, mas não movimento ainda, mas usei o cartão de crédito do MEI para minha vida pessoal. Tem algum problema? Bom, aí você me coloca aqui uma questão. Esse seu cartão de crédito do MEI está na sua pessoa jurídica? Se você estiver usando o cartão de crédito da pessoa jurídica, aí você está ferindo, né? Misturando pessoa jurídica com a sua pessoa física. Aí você tem problema. Porque olha só, se você está tendo essa movimentação de cartão na sua pessoa jurídica, essa informação ela vai para a Receita Federal. E aí o que você tem que fazer? Você tem que declarar. O que você vai fazer? Você vai pegar esse seu faturamento no cartão, vai colocar ali mês a mês, fica atento aqui que eu vou te dar uma ferramenta para isso, você vai colocar mês a mês ali o seu faturamento. Se ele tiver até o limite de 81 mil, tá tudo
bem, não tem problema. Agora, se você ultrapassou os 81 mil, aí você já tem um problema. E outra, não é interessante você misturar os gastos da sua pessoa física com a pessoa jurídica, tá? E aí fica essa dica aí, ok? Bom, vamos lá. E eu quero falar para vocês também não esquecer do conjunto, né, das outras análises. Então, nessa pergunta aqui que a pessoa me colocou aqui de venda de cartão, é algo que eu quero falar para vocês. Olha só, primeiro você tem que analisar a sua conta jurídica, né? O ideal, você que é MEI, é você ter uma conta jurídica do seu MEI. Isso é muito importante. Agora, para separar a sua pessoa jurídica da sua pessoa física, isso é muito importante. A outra questão, pessoal, é a seguinte: venda no cartão de crédito. Então, a sua avaliação da pessoa jurídica tem que ser quanto? Até 81 mil. Se você faturou mais do que 81 mil na sua conta jurídica, você está ali naquela regra ali, porque essa informação, a instituição financeira que você tem em conta, informa para a Receita Federal quanto que você faturou, então você pode ter problema. Dentro da sua conta jurídica, normalmente a gente tem as vendas de cartão de crédito, que é um outro critério aqui que eu quero que você analise. Peraí, quanto que eu vendi no ano, com nota, sem nota fiscal? Quanto que eu vendi no cartão? Também você tem que analisar ali se ultrapassou. Então fica essa a minha dica para você. E uma outra coisa muito importante é que você tem que analisar as suas compras, se elas estão coerentes com as suas vendas. Então essa aí é uma outra questão que eu gostaria que você analisasse. Beleza? Bom, ela colocou aqui para mim aqui, ó. Marcos, qual é o prazo para quem excedeu o limite? Bom, o prazo para quem excedeu o limite, aí você tem que me falar aqui. Se você ultrapassou até 20%, você tem até agora, no dia 31, para você fazer o pedido de desenquadramento e a partir de agora, de janeiro de 2022, você virar microempresa. Agora, se foi no segundo critério, se você ultrapassou os 20%, aí é a qualquer momento, o quanto antes, porque você tem que retroagir, tá? Aí depois você me passa aí direitinho qual que foi o seu caso, tá? Aí a mesma pessoa que perguntou aqui, mesmo não recebendo pela conta jurídica, tenho que declarar esse gasto? Bom, aí eu estou pegando a sua dúvida lá em cima, né? Se você está falando para mim assim que passou no cartão, né, você está considerando que usou despesas no seu cartão de crédito, né? Então você pagou coisas da sua pessoa física na despesa. Não necessariamente você declara o gasto, porque na declaração você declara o que você faturou e não o gasto, tá? Então, pegando lá a sua dúvida lá, se você só gastou no cartão, beleza, mas dá uma analisada aí na movimentação, que é essa última questão que eu te falei. Será que esse gasto foi coerente com o faturamento de 81 mil? É outra questão também que eu quero que você analise aí, beleza? Então vamos lá. Bom, então o que eu tinha que falar para vocês até o momento seria essa questão aqui, desses dois critérios aqui do MEI, dar essas dicas para vocês analisarem, né, todo esse contexto aí da sua movimentação da sua empresa. E aí, olha só, e aí eu quero deixar um recadinho aqui para você que ainda não analisou essas informações. De repente você está assistindo essa live aqui e falou assim, cara, eu não tive tempo de analisar a minha movimentação. Tudo que o Marcos está falando aqui, eu não tive tempo de analisar. E aí, como que eu posso te ajudar? Você vai mandar uma mensagem para mim aqui pelo direct, depois diretamente para mim. O que você vai fazer? Você vai falar assim, Marcos, me passa a planilha. Eu tenho uma planilha para disponibilizar para você, que você vai poder olhar toda a sua movimentação detalhada. Nessa planilha tem lá o mês a mês, para você informar as compras, o que você vendeu com nota, sem nota, o que você vendeu no cartão, quanto que você movimentou na sua conta jurídica. E para você que é do comércio, quando você informar lá, ela calcula o valor do seu estoque. Então é uma planilha assim, muito bacana. E aí é só você me chamar aqui,
que eu vou mandar essa planilha para você, ok? E caso você queira uma avaliação minha nessa planilha, você pode mandar essa informação para mim, que vai ser um prazer aí, eu e a minha equipe, poder te ajudar. Porque é muito importante a gente avaliar. Agora, se você preencheu a planilha e tá tudo ali bonitinho, coerente, compra com faturamento, toda a sua movimentação tá nos 81 mil, cara, seja feliz. Bora, continua 2022 como MEI. Mas, se você caiu no critério de até 20% ou excedeu os 20%, aí você entra em contato comigo que eu vou te dar um direcionamento aí, beleza? Então vamos lá. Bom, chegando aqui no final, o que eu tinha para falar para você, microempreendedor individual, eu gostaria de responder essas dúvidas. Então, nessa semana, eu recebi várias perguntas, eu peguei aqui as principais, porque teve muita pergunta parecida, eu coloquei esses exemplos aqui, com esses cuidados aí para te ajudar. Mas conforme eu te falei, desde o início da live, eu gostaria de dar 5 dicas, tá? Para você aí performar melhor esse 2022. Por quê? Como eu te falei, eu estou aqui para ajudar empreendedores, empresários a gerir melhor os seus negócios. Então eu gostaria de dar 5 dicas aqui para você. Tá, a primeira dica é a seguinte: você empreendedor que está me assistindo aqui, cara, você tem um propósito, você tem uma missão aí com essa sua empresa, tá? Você resolve ali a dor de alguém com seu serviço ou com seu produto, beleza? E aí o que eu te convido a refletir? Dentro da sua empresa, dessa missão aí de prestar o seu serviço, de oferecer esse produto para o mercado, você tem que ter uma visão de longo prazo. E aí eu te pergunto, vamos pensar aqui nesse ano, o que você quer para 2022? Então faça essa reflexão, tá? Bom, pegando desse exemplo, eu quero te dar a primeira dica, tá? Tenha objetivos. Então olha só, qual que é os seus objetivos para esse ano? Aí você tem que anotar ali. Aí eu quero pegar um exemplo. Você que tem o objetivo de aumentar o seu faturamento. Então, nesse ano de 2022, eu quero aumentar o meu faturamento. Bacana. E aí, mas aí você tem que ser mais específico aí, né? Depois a gente precisa detalhar um pouco mais. Vem cá, eu preciso aumentar o meu faturamento para quanto? Em percentual, em reais, você precisa colocar isso em valores, em percentuais. Qual que é o objetivo? Eu desejo faturar esse ano tanto, eu desejo faturar esse mês a partir de tanto. Então você tem ali que colocar esse seu objetivo. Bacana? A segunda dica que eu quero falar para você é: estabeleça metas, tá? Então, dentro do seu objetivo, que é aumentar o faturamento, estabeleça metas, tá? É muito importante você estabelecer metas. E uma dica que eu quero falar: quando você tiver objetivo, não estabeleça muitas metas, tá? Porque estudos comprovam, gente, se você colocar ali muitas metas, a probabilidade de você atingir essas metas é muito pequena. Então, quanto menos meta, melhor. Então, peraí, eu quero aumentar o faturamento. Então, você coloque ali algumas metas para você atingir isso. Então, seria essa regra. Seja mais específico nessa meta. Peraí, eu quero faturar quanto? Em quanto tempo? Eu quero faturar qual percentual? Entendeu? E aí, o que acontece? E aí, dentro disso, você tem que pensar na sua visão, aonde você quer chegar. E outra, nesse seu faturamento, no seu objetivo, nas suas metas, seja um pouco ousado, né? Essa meta, ela tem que ser um pouco mais desafiadora. O que acontece? Quando a gente pensa em faturamento, muitas vezes você coloca lá um faturamento assim: eu vou faturar tanto. Não, seja um pouquinho mais ousado nessa sua meta. Por quê? Isso vai te ajudar a sair da sua zona de conforto. Porque se você colocar uma metazinha assim um pouco meio não tão arrojada, você vai falar que qualquer pouco esforço que eu fizer, eu vou bater essa meta. Não, coloca, como se diz, coloca a régua mais para cima. Vai ali, coloca algo mais interessante, mais desafiador, coloca uma pitadinha ali de desafio para você chegar nesses objetivos. Então fica essa dica também. E a outra questão é: você precisa colocar o tempo que você quer colocar essa meta.
Você precisa colocar um início que você quer começar essa meta e o prazo final. Ah, eu quero aumentar o meu faturamento esse ano. Quando que eu vou começar a fazer as minhas metas? Agora, na data de hoje. Beleza. E quando que você vai concluir isso? Daqui 3 meses? Daqui 6 meses? Qual que você vai avaliar? Então fica aí essa dica para você. A terceira dica que eu quero falar para você é: faça um plano de ação. Então, dentro de um plano de ação, porque se você tem um objetivo, você tem as suas metas que você tem que colocar, você tem que agir, você tem que partir para cima. E aí, pessoal, é o grande desafio do empreendedor, do empresário, é fazer acontecer. Então, longe de mim falar para você que está assistindo essa live que é fácil. Não, fazer acontecer. E aí, o que a gente pode fazer? Você pode utilizar ferramentas como o plano de ação 5W2H, que você pode estabelecer ali alguns critérios que eu vou compartilhar aqui com você, para você chegar nessa meta. E uma dica muito importante: quando você for fazer o plano de ação, não esqueça de envolver o seu time. Isso é muito importante, tá? E aí, dentro dessa ferramenta, a gente pensa assim: o que eu desejo nesse plano de ação? Ah, o meu desejo é aumentar o meu faturamento. Legal, tá lá em cima, dentro do seu plano de ação. Aí tem aqui o porquê. Mas por que você quer faturar? Por que você quer aumentar esse faturamento? Aí você vai detalhar ali. Por quê? Porque você precisa mensurar isso para você e também para o seu time. Você precisa convencer as pessoas que estão com você. E aí você pensa onde, né? Como que eu tenho que fazer? Quem que vai fazer? É só você? É o seu gerente? É o seu sócio? É a sua equipe? Você tem que trazer quem que são as pessoas. Então, pegando o exemplo ali, eu quero aumentar o meu faturamento. Legal. Quem vão ser as pessoas? Ah, eu vou fazer isso, fulano vai fazer isso, então você tem que envolver. Então, dentro dessa ferramenta 5W2H, você precisa aí colocar quem vai fazer. E aí, você também vai colocar como que você vai fazer, quais estratégias, quais ações você tem que fazer. Dentro dessa ferramenta também você pode fazer. E também, por último, você tem que ver quanto isso vai te custar. Então, tudo isso você tem aí dentro do plano de ação. Aí você pode falar assim: tá, mas eu não tenho essa ferramenta plano de ação. Vai lá na minha bio, tem lá um formulário para você pedir para a nossa equipe aqui o plano de ação 5W2H. Então, se você não tem, pode me chamar no direct, vai lá na minha bio, tem lá, coloca lá, a minha equipe vai mandar esse plano de ação para você. A gente está aqui para te ajudar, beleza? Bom, a quarta dica é você analisar as métricas do que você planejou. Peraí, eu planejei, bacana. Qual que é a sugestão que eu te dou ali de planejamento, fazer o plano de ação? Divida isso em trimestres. Então pensa ali, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. E aí, nessa quarta dica, você precisa analisar. Então vamos pensar, nós estamos em janeiro. E aí você colocou um plano de ação para janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre. E aí o que você tem que fazer? Você tem que analisar mês a mês. Então você tem que chegar ali no início do próximo mês e validar. Peraí, tudo que eu coloquei aqui no meu plano de ação, está dando certo? Não está dando certo? Aí fica essa dica para você. Caso não estiver dando certo, o que eu posso fazer? E aí você vai lá na ferramenta, chama as pessoas do seu time e fala: olha, eu preciso realmente mudar isso aqui dentro da minha empresa, tá? Então fica essa dica. Então o plano de ação 5W2H, ele vai fazer a sua meta acontecer. Bacana? Bom, e a quinta dica? A quinta dica simplesmente é você comemorar as pequenas vitórias. Pessoal, muitas vezes as pessoas não são gratas, né? Então o cara aumenta ali um pouquinho o seu faturamento, ele não agradece. Ele simplesmente ele fica pensando lá no final. Não, a quinta dica é para você celebrar as pequenas vitórias. Então olha só que interessante. Você colocou ali na sua meta: vou aumentar o meu faturamento para tantos por cento, 30%. Chegou a 10%, celebra. Comemora, porque isso foi uma pequena vitória. O seu objetivo está lá, 30%, só que você conquistou algo, então celebra isso. E não esquece de comemorar, de celebrar isso aí com o seu time. Isso é muito importante.
Beleza? Então olha só, e isso que eu estou falando para vocês são coisas, pessoal, que eu faço na prática, tá? Então eu não estou falando aqui para você, isso aqui é teoria. Não, o que eu estou te falando aqui, a gente vive aqui dentro da nossa empresa. Então a gente tem aqui, a gente faz todo o planejamento estratégico, a gente divide ali, eu compartilho ali com o meu time quais que são os objetivos, quais que vão ser as metas aí por trimestre, e aí a gente faz plano de ação e coloca todo mundo envolvido. E aí nessa quinta dica, o que acontece? A gente chega ali e celebra a cada momento. Então todo final de mês a gente faz uma avaliação e na primeira semana, o que a gente faz? A gente comemora. Então isso é muito importante, beleza? Cara, então é isso, era esse recadinho que eu tinha para você. Eu quero te agradecer, você que mandou essas perguntas para mim, é um prazer estar aqui, te ajudando, e espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas aí, e eu fico aqui à sua disposição. Se você quiser receber a planilha, quiser ter algum papo ali comigo, tirar alguma dúvida, me manda um direct aí, vai ser um prazer aí estar com você. Gente, um forte abraço, quero agradecer você que ficou aí na live, eu vi que tive pessoas que entrou, saiu, eu fiz essa live, foi relâmpago mesmo, porque falei, poxa, eu tive tantas dúvidas essa semana, que eu tenho esse compromisso aí, essa live vai ficar gravada, você que não assistiu, chegou ali no finalzinho, desde o início tem algumas dicas bacanas, vai lá e assiste. Gente, fiquem com Deus, um forte abraço aí para vocês, até mais.